Se você acha que precisa ter uma ideia completamente nova, revolucionária, inédita no planeta para poder começar um negócio, isso pode estar te travando. Porque uma das coisas mais importantes que eu aprendi empreendendo foi a seguinte: o mercado, ele não te paga por originalidade. Ele não te paga por isso. Ele te paga por resolver um problema real de forma boa o suficiente para alguém comprar. É isso. Para despertar o interesse e não só o interesse, mas para efetivar a compra. E é por isso que hoje eu quero falar sobre isso, porque tem muita gente inteligente, criativa, capaz, só que presa no limbo da grande ideia. Talvez esperando a ideia perfeita, esperando criar algo que ninguém nunca fez. Só que na prática, muitas empresas nasceram trilhando um caminho muito mais simples, que é achar algo que já funciona, entender por que funciona e simplesmente fazer melhor. E é exatamente esse o caminho que eu estou trilhando para criar, para construir a TrocPay. E nesse vídeo eu quero te mostrar passo a passo como escolher uma boa ideia, como validar mais rápido, como evitar perder meses construindo uma coisa que ninguém quer e por que copiar a lógica certa pode fazer muito mais sentido e é muito mais inteligente do que tentar ser original a qualquer custo. Primeiro, você não precisa inventar o próximo iPhone. Pare de romantizar a ideia 100% original. Na verdade, em muitos casos, tentar criar algo completamente novo é uma péssima estratégia. Porque quando você vai para o mercado totalmente novo, totalmente não validado, totalmente abstrato, você não está apenas construindo um produto. Na prática, você está tentando educar o mercado, validar a dor, descobrir o canal, descobrir a oferta, o posicionamento para esse seu novo produto e, no fim, descobrir se alguém paga. Olha só quanta coisa. É trabalho demais com incerteza demais. E eu vivi isso na pele, tá? Eu vivi porque eu tentei criar uma coisa completamente nova e vindo de uma área completamente nova também. Muita gente me conhece pelo canal de privacidade, segurança, e quando eu comecei era um assunto completamente novo aqui no Brasil. Talvez você não saiba, mas eu também cheguei a criar softwares, programas nessa linha. Coisa como nuvem privada, e-mail privado, soluções voltadas para a privacidade. No papel, parecia excelente, né? Tema que eu dominava, tema que eu gostava, fazia sentido com a minha autoridade. Só que quando eu fui para validação real daquela ideia, daquele MVP, com beta testers, ou seja, com os alunos que participavam da minha comunidade, mercado, percepção de valor, ficou muito claro que eu estava entrando num oceano vermelho muito pesado. Já tinha player demais, concorrente demais, Proton, Tuta, Mega, Bitwarden e uma dificuldade incrível de diferenciação. E principalmente, muita complexidade para pouco retorno claro. As pessoas não querem somente uma nuvem, elas querem uma nuvem open source, privada, com auditorias de terceiros de segurança, estando essa nuvem em um país confiável e com várias funcionalidades, mas principalmente pagando pouco ou quase nada. Ou seja, a régua está alta hoje e só grandes empresas conseguem se aventurar em um cenário como esse. E foi por isso que foi tão importante entender isso. Entender que nem toda coisa interessante, no final, é uma boa empresa. Segunda dica, a melhor ideia muitas vezes já está na sua frente. Pare de procurar ideia nova só no campo da inovação. Comece a procurar ideia no campo da fricção. Tem uma lógica muito boa. Eu vi numa entrevista recente de um cara que construiu alguns SaaS, né, Softwares as a Services, micro SaaS, para resolver alguns pequenos problemas. E a tese dele era bem simples. Primeiro, encontrar um app que já funciona e simplesmente copiar e fazer uma versão melhor. Não é copiar de qualquer jeito, não é copiar e colar de maneira burra, mas sim pegar algo validado e melhorar. É simples. E eu gosto muito disso porque reduz risco. Se já tem algo funcionando, isso quer dizer que tem alguém pagando por aquilo ali. Isso já resolve uma grande parte do problema aqui, né? Que às vezes é tentar ver se o seu produto é interessante para alguém no final comprar. Essa foi exatamente a mesma lógica que me ajudou com a TrocPay. Eu não sentei um dia e pensei, pô, vou fazer uma coisa extremamente criativa, totalmente revolucionária e eu vou inventar e as pessoas vão adorar. Não foi isso que eu pensei. Na prática foi o seguinte, olha, eu vi um problema real acontecendo, ou seja, um monte de dev, indie hacker, vibe coder, SaaS pequenos, né, produtos digitais que estavam com uma dificuldade muito básica, que era receber o pagamento do seu cliente de forma simples e começar a vender rápido, focar no que importa. E aí eu juntei isso com uma outra ideia também.
receber com menos fricção, mas operar globalmente. Ter a possibilidade não só de receber em reais, você pode vender em reais para o seu cliente, mas se você quiser, você pode receber em dólares. Já existem players? Existem, mas eu não vi ninguém fazendo isso do jeito que deveria ser feito. E talvez você olhar para ideias assim possa ser uma boa estratégia, possa ser uma boa pista, se vale ou não você criar algo e cair dentro. Porque às vezes a oportunidade não está no, mas não tem ninguém fazendo. Mas a oportunidade está morando ali no, tem pessoas fazendo, tem empresas fazendo, mas não tem empresas fazendo tão bem quanto eu faria. Não tão bem quanto eu posso com a minha bagagem. E essa é a ideia aqui, com a minha bagagem que eu tive em cibersegurança, privacidade, mercado financeiro, ou seja, com todos esses conhecimentos, eu consigo fazer uma coisa muito melhor do que as pessoas estão utilizando hoje, resolvendo o mesmo problema, só que resolvendo de uma maneira muito mais eficiente, otimizada e gerando mais valor. E foi com toda essa lógica que eu criei a TrockPay. Terceira dica, você precisa de filtros objetivos para escolher no que vale a pena mexer. O que eu quero dizer aqui? Se você empreende só porque fica entusiasmado, cara, no final você vai quebrar. Eu gosto de pensar em 4 filtros bem simples. Filtro 1, eu seria um cliente para isso? Eu usaria isso? Por quê? Porque se você entende, se você usaria, você entende a dor. Você entende melhor o que irrita o cliente. Entende melhor o que está faltando. No meu caso, isso pesou bastante. Eu já vivia perto de software, produto digital e vivo isso todos os dias. Negócios online, operação, fricção. Então, analisando o que eu estava sofrendo, poxa, eu quero já poder receber em dólar, eu quero já com poucos comandos já integrar um processador de pagamento. Esse problema ele não era distante de mim, era um problema que eu conseguia enxergar na prática. Então por que não criar algo para resolver isso? Filtro 2, tem mercado? Se ninguém nunca comprou aquilo ali ou nada parecido, o risco ele é muito alto, o risco ele é muito grande. Você não quer apostar muito tempo seu ou tempo seu em algo que talvez nem tenha mercado. No caso da TrockPay, já existiam sinais claros de demanda. Talvez não exatamente do jeito que eu queria construir, mas o mercado já mostrava, olha, isso aqui é uma dor real, as pessoas estão pagando por isso aqui. Filtro número 3, a demanda ela é real ou depende de marketing artificial? Parte importante, muito importante aqui. Tem produto que só é bom ou só parece bom porque tem muitas marcas despejando uma fortuna em marketing. E aí você acha que o problema está validado, só que na verdade o que está validado é a capacidade de comprar atenção, talvez de gerar curiosidade. A pergunta deve ser, se eu tirar todo esse glamour, todo esse marketing, tudo isso, ainda tem dor real? Ainda vai ter pessoas querendo pagar por aquilo ali? No TrockPay a resposta era simples, era sim, porque a dor não é, é legal ter um processador de pagamentos. Não, a dor é, eu preciso vender e eu preciso receber, sem transformar tudo isso numa novela, né, onde eu fico tentando, quebrando a cabeça. Não, eu quero resolver hoje. Quem desenvolve SaaS não quer ficar perdendo muitos dias com coisas que são inúteis, né, que não gerem valor para o negócio dele. Ele quer focar no negócio dele, quer ganhar dinheiro, quer construir liberdade, não quer ficar na burocracia. E eu entendi isso. Olha, já que a pessoa não quer ficar na burocracia, eu resolvo essa parte chata. Eu resolvo para você e te ajuda a prosperar. Ou seja, você integra mais rápido e você já começa a vender e a gente cresce junto. É isso, é simples. E o quarto filtro é um dos mais importantes e quase ninguém respeita. É simples ou não de manter. Tem produto que vende, mas é tão pesado, tão complexo, tão infernal de manter, cara, que vira uma prisão. E aqui, depois da minha experiência com produtos mais pesados em privacidade, isso aqui ficou muito claro para mim. Não adianta construir algo teoricamente incrível, muito bom, mas a manutenção de manter aquilo ali mata completamente o negócio. Então eu fiquei muito mais criterioso em buscar aquilo que traz simplicidade operacional. Não estou falando que precisa ser ruim, mas que precisa ser simples. Depois de todos esses filtros, entra a próxima dica. Não namore sua ideia antes do mercado responder. Uma das coisas mais perigosas para quem constrói produto é gastar meses e meses lapidando uma coisa que ninguém quer, que ninguém pediu.
A pessoa ela quer fazer, sei lá, a área de membros perfeita, a tela perfeita, o onboarding perfeito, talvez construir a marca, o logo. Ela fica focando nessas coisas, fazendo as automações perfeitas. Ela nem sabe se o mercado está interessado de verdade por aquilo. É mais sobre vaidade do que sobre validação. A pessoa ela fica presa, ela simplesmente não aceita, às vezes fica com medo de testar, medo da crítica. Cara, se abra para crítica. A lógica mais inteligente aqui é, cara, lança o mínimo produto viável, mais rápido possível. Não precisa ser desleixado, feio ou ruim, mas precisa ser rápido o suficiente para você testar o mercado, testar se o cliente realmente tem interesse por aquilo. E não passar 1 ano, 8 meses, 6 meses conversando com você mesmo, tentando aprimorar algo que ninguém quer. E esse foi um aprendizado muito importante para mim. Produto digital, principalmente quando você tem repertório técnico, a visão de longo prazo, geralmente ela vai tentar te dominar. Ela vai tentar trazer você para a solução completa, para a solução perfeita. Só que o mercado não compra a sua solução completa. Ele não compra a sua solução perfeita. Pode gastar rios de dinheiro tentando fazer a melhor coisa. Se não resolver nenhum problema, você apenas desperdiçou tempo e dinheiro. Então a pergunta precisa ser: qual é o menor recorte possível desse produto aqui que eu estou criando que já resolve algo importante? No meu caso, na TrockPay, foi nessa linha. Eu não preciso tentar recriar todo um banco, como que um banco funciona, um sistema de pagamento completo e tentar resolver todos os problemas do sistema financeiro do planeta. Nada disso. Eu preciso resolver uma única dor muito específica e de maneira muito satisfatória. E a dor escolhida aqui foi permitir que um SaaS, produto digital, software construído por devs, vibe coders, consigam começar a vender e receber com menos fricção, inclusive podendo escolher entre receber em dólar digital ou em reais. Isso em si, ou seja, um público específico, com uma dor específica, já é o suficiente, é concreto o suficiente para poder testar mercado. Beleza, você já construiu o seu MVP. A quinta dica é, você já tem uma boa ideia, agora você precisa distribuir. Muitas pessoas às vezes esquecem, né? Elas gostam da parte de criar, de ficar aprimorando, mas empresa não cresce só porque o produto existe ou só porque ele é bom. Depois que você faz o produto, vem a etapa da validação. Aí o jogo ele muda para aquisição, distribuição, canal, mensagem, recorrência, para você ter crescimento. Nessa entrevista que eu vi, o cara ele falava de uma lógica que eu acho muito boa também. Ele começa com ads para poder validar, depois passa para SEO e depois outros canais de distribuição que são replicáveis. Eu gosto dessa ideia, por quê? Porque você cria algo e você já rapidamente vai oferecer para o cliente através de anúncios. Se o cliente estiver interessado naquela solução, ele vai comprar. Se não, talvez tenha algo que precisa ser ajustado. E ela vem de algo simples também, né? Não adianta você só construir ou construir bem. Você tem que oferecer, tem que colocar essa solução na frente de quem está sentindo aquela dor. E às vezes nós, técnicos, né? Ou seja, o cara que vem de TI, sabe programar, ele se perde nisso. Ele foca exatamente na construção. Talvez você vibe coder, tá passando pela mesma coisa. Porque às vezes acha assim, se eu construir o melhor produto, o melhor que existe, as pessoas virão. Cara, as pessoas não estão nem aí pro seu produto. Elas não vão aparecer. Ou pelo menos podem aparecer, mas não na velocidade que você gostaria. Você precisa distribuir, você precisa ser aquela pessoa que vai colocar a solução na frente de quem está sentindo aquela dor. E aí entra uma outra vantagem também de quem está entrando no mercado já validado. Você não está tentando ensinar o mundo todo a desejar, né, a querer comprar algo que ele nem entende. Você já está entrando no mercado ou numa conversa que já existe, só que com uma proposta melhor. E cara, isso encurta muito o caminho. Então, para resumir esse vídeo em algo muito prático para você, vamos lá. Se eu estivesse começando hoje e quisesse construir um SaaS, um negócio, eu faria o seguinte. Primeiro, procure um problema real em um mercado já validado. Não tente ficar buscando essa parte muito geniosa, né, de criar uma coisa completamente disruptiva. Busque uma dor já comprovada. Procure sinais que já existe dinheiro na mesa, que já tem dinheiro circulando. E esses sinais eles se dão com pessoas pagando pelo produto, produto parecido funcionando, aquisições, ou seja, empresas sendo adquiridas, tráfego, né, pessoas pesquisando, comentário, reclamação, demanda em geral. Depois disso, eu veria se eu realmente consigo melhorar alguma coisa. Talvez trazer um melhor posicionamento, melhor nicho, melhor recorte, melhor onboarding, melhor operação, mais velocidade, não sei, mas tentar melhorar as soluções que já existem. Depois, eu passaria para a etapa do lançamento, sem ficar meses escondido no quarto escuro tentando ser perfeccionista e construir a coisa perfeita.
faça uma coisa que funcione e que resolva. Depois, vá para a distribuição. Teste a distribuição o mais cedo possível, porque o produto não vai viver sem cliente, não vai viver sem vendas. E foi exatamente seguindo essa linha que eu cheguei na TrockPay, fez com que a gente saísse do zero e esteja completamente operante para você também utilizar no seu SaaS, tá? Então deixa eu fechar esse vídeo com a ideia principal. Você não precisa ter a ideia mais criativa da internet, você só precisa encontrar uma dor real no mercado validado e simplesmente resolver melhor. Foi isso que eu aprendi depois de tentar diversos caminhos originais, até mesmo por ego, tá? Talvez mais conceituais, mais complexos, mas no final foi isso que me fez construir a TrockPay com todo esse aprendizado que tive ao longo da minha carreira. Porque eu vi um problema real, atual e mal resolvido. Gente construindo software, SaaS, produto digital, talvez precisando vender rápido, só que com documentações confusas, talvez ali a IA que ele estava utilizando não tinha essa flexibilidade ou até mesmo a rapidez para já ajudá-lo a integrar dentro do SaaS. Quando integrava, levava dias, com burocracias, com diversas coisas. Então eu pensei, poxa, tem oportunidade aqui. E a solução que eu posso fazer é bem melhor do que já existe, com base no meu repertório, com base na vivência que eu tenho. Então, se isso conversa com o que você está construindo, ou se você conhece alguém que está tentando tirar um produto do papel e começar a vender, vale a pena você conhecer a TrockPay. Vou deixar aqui embaixo o link no comentário fixado. E se esse vídeo te ajudou a pensar melhor sobre como escolher uma ideia de negócio, deixa seu like e me diz aqui embaixo nos comentários. Será realmente que você está tentando inventar demais? No próximo vídeo nós vamos aprofundar em como escalar o seu negócio, deixar ele operando 100% no modo automático. É só você continuar comigo com esse vídeo que está aparecendo aqui do lado no card, tá bom? Te vejo no próximo vídeo e até mais.